Olá pessoal, vamos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estudar dízima periódica, continuando ao estudo dos números irracionais. Os números irracionais, não, desculpe, os números racionais e as dízimas periódicas. Uma dízima periódica é o número racional, ou seja, lembre que o número racional é aquele que pode ser escrito na forma de fração. Pode ser transformada em uma fração. Essa fração ela é chamada de fração geratriz. Então, toda dízima periódica em que você transforma ela em uma fração, ela é chamada de fração geratriz. Ela gera, né? Pois ela gera da origem da dízima periódica. Dízima periódica é aquele número decimal, né? O que é número decimal? Número que aparece vírgula, onde nós temos infinito, né? A dízima periódica, ela é infinita. Como é que nós vamos saber? Pela reticência que tem depois dos números, que o número depois da vírgula. Aí vamos aqui, ó, a dízima periódica tem a dízima simples e a dízima composta. Observem aqui, isso aqui é uma dízima periódica, 0, aí o 4 se repetindo. É chamada de dízima periódica simples. A parte decimal aparece apenas o número que repete é chamado de período. Ou seja, a parte decimal é esse número aqui, ó, que tem depois da vírgula. O número que tem antes da vírgula é chamado de número, a parte inteira. E essa aqui depois da vírgula é a parte decimal. Por que é chamada de dízima periódica simples? Porque nós temos um período aqui, ó. O período é o número que se repete. Ou seja, nós temos aqui um algarismo, né? Se repetindo, o 4, só o 4 que repete, é uma dízima periódica simples. Nessa segunda, nós temos outra dízima periódica simples. Observe que o número decimal, que é o período, o número que se repete, é 13. E a parte, aqui ó, a parte inteira é 0. Outro exemplo de dízima periódica simples, aqui eu tenho 2,7777, ó, reticência, porque não tem fim. A parte inteira aqui, ó, que é o número que tem antes da vírgula, ela não é mais 0, ó, é diferente, aqui é 2. E o período é o 7. Nós temos um número aqui se repetindo. Então, isso é dízima periódica simples. A dízima periódica composta, né? Ela diferencia da dízima periódica simples porque, observe, depois da vírgula, nós temos um número, né? Que não se repete, que é o 5 aqui. E temos o período, que é o 2, o número que está se repetindo. Ou seja, a parte decimal aparece o número que se repete, que é o período, e o outro número anterior, que é chamado de antiperíodo. Ou seja, esse 5 aqui é o antiperíodo, porque ele aparece antes do período, depois da vírgula e antes do período. Lembrando que é período o número que se repete. Aqui, ó, nós temos uma dízima periódica simples e foi transformada em uma fração, que é chamada de fração geratriz. Nós temos a dízima 0,444. É igual a 4, que é o período aqui, ó, o número que se repete sobre 9. Por que o 9? Porque cada número desse, ó, esse número que se repete, a gente representa ele com um 9. Se tivesse, como só é o 4 que repete, a gente coloca somente o 9 uma vez. Então, a casa decimal, o período, corresponde ao 9. Aí vamos aqui mais outro exemplo. Dízima periódica simples. Vamos lá. Nós temos a dízima 0,222. Essa dízima periódica, esse número decimal, nós vamos transformar numa fração. Aí veja só, quem é o numerador? É a parte inteira e o período. Quem é a parte inteira? O 0. Quem é o período? O 2. Você retira a vírgula, vai ser o numerador. Só que como é 0, não há necessidade de você colocar. Já lembram da frase? 0 à esquerda não vale nada. Então, quando você tira a vírgula, o 0 não vai servir. Fica só o 2. Menos quem? Ó? A parte inteira. Quem é a parte inteira? O 0. 2 menos 0 é igual a 2. A parte, ou seja, o denominador é o período, que é igual, o período aqui não é igual a 2, então ele corresponde a um 9, porque só tem o 2 se repetindo.
Aqui no segundo exemplo, qual a fração geratriz da dízima periódica 34,131313? Aí vamos lá. Vamos para o esquema. Tá aqui a dízima periódica, né? Aí aqui, quem vai ser o numerador? A parte inteira e o período, ou seja, o 34 e o 13. Quando você tira a vírgula, ficou 3.413. Menos quem? A parte inteira. Quem é a parte inteira? O 34. Aí fica 3.413 menos 34, que dá igual, quando você subtrai, fica 3.379. Quem é o número, o denominador? Observe, aqui nós temos dois algarismos se repetindo. Ó, 13, que é 1 e o 3. 13, 1 e o 3. 13, 1 e 3. Então, corresponde a 2, 9. Aqui na primeira, ó, era só o 2. Só um algarismo que se repetia. Então, era 1, 9. Como aqui são 2, são 2, 9. Fica 99. Então, a fração fica 3.379 sobre 99. Agora, nós temos uma dízima periódica composta. Aí, vamos lá. Tá aqui a dízima periódica, 6,3777. Por que que ela é composta? Porque ela tem um anteperíodo, um número, antes do período. Quem é o período? 7. Por que que é período? Porque ele se repete. Então, por isso que ela é composta. Porque tem um número antes do período. Entre a vírgula e o período. Para transformar na fração, nós vamos retirar a vírgula, vai ser 637. Ó, eu tirei a vírgula e coloquei o 6, o 3 e o 7. 637. Menos o número que não se repete. Quem é o número que não se repete aqui, ó? O 63. 637 menos 63 é igual a 574. Quem é o denominador? Vamos lá. Nós já sabemos que esse 9 é porque o período aqui é 7. Ó, e tem um número se repetindo. Aí a gente coloca o 9. E o 0 é de onde? O 0 é do número que tem aqui, ó, que não se repete. Ou seja, o algarismo que não se repete depois da vírgula. Quem é que nessa dízima, quem é o número que não se repete depois da vírgula? Ó, depois da vírgula nós temos o 3. E ele não está se repetindo que nem o 7. Então, quando acontece isso, a gente coloca um 9. Ele é um 9. Ou, um 9 não, desculpe, o 0. Repetindo, o 9 é porque o período é 7. Um algarismo que se repete, coloca o 9. O 0, porque nós temos um número que não se repete, que é o anteperíodo. Como aqui, ó, só tem o 3, então a gente coloca o 0. Então, fica 574 sobre 90. Então, essa é a fração geratriz. Lá no exercício, vocês na questão vai pedir para vocês, tem a dízima periódica transformar em uma fração irredutível. O que é isso? Observe, aqui nós temos a fração. Uma fração irredutível é quando não dá para fazer mais nada. Você vai procurar um número que dê para dividir os dois. Aqui, ó, 574, dava para dividir por 2. 90, dava para dividir por 2. Aí dividia. Então, enquanto der para dividir, você divide. Isso é chamado de fração irredutível, ou seja, porque quando chega que você simplifica, que divide, não tem mais o que você fazer, tá certo? Nesse caso aqui desse exemplo, não transformou na fração irredutível, ou seja, não procurou um número para dividir os dois, que no caso aqui seria o número 2. Tanto dividia o numerador, como dividia o denominador, ok? Então, agora é com vocês, é a vez de vocês. Assistam com atenção e respondam lá a questão que eu